Os homens precisam processar as mulheres que fazem falsas acusações, que agridem eles. Isso é um movimento que precisa acontecer já. Que o homem deve processar, deve levar, fazer denúncia, né? Denunciar assim que foi apenas um arranhão, qualquer coisa o homem deve denunciar. E eu concordo plenamente. Mas eu concordo totalmente com o Otávio Mesquita em processar essa senhora aí que já mostrou o seu mau caratismo. Inclusive, o nosso corte sobre o assunto, fiquei muito feliz lá no TikTok, já ultrapassou 1.300.000 visualizações. Coloca os aplausos aí, parabéns a quem nos acompanha lá no TikTok. A única coisa que presta no TikTok é a Rádio Brado, viu? Siga lá a Brado no TikTok e em todas as outras redes sociais. 1.300.000 visualizações, acho que já tá 400.000. 1.400.000 views lá no TikTok, um comentário que fizemos semana passada sobre este caso, e eu concordo com o Mesquita de processar essa senhora, Vanessa Moreira. Com certeza, Timóteo. Eu acabei de levantar aqui essa pauta de que a gente precisa, de fato, entrar nesse tipo de situação. Os homens precisam processar as mulheres que fazem falsas acusações, que agridem eles. Isso é um movimento que precisa acontecer já. Judicializar as agressoras, sejam elas as caluniadoras, as difamadoras ou as agressões físicas. Isso precisa ser colocado em prática urgentemente pela classe masculina. Senão, a gente vai ter um contraponto aí que não vai ter tamanho mais, gente. É realmente a melhor atitude. Eu tenho minhas ressalvas aí, né, em relação ao Otávio Mesquita, enfim, não gosto muito dele, mas ele está indo pelo caminho certo, é assim que se age, é assim que deve se praticar um homem que está sendo caluniado. Depois de 9 anos, ela resolve chamá-lo dessa forma, e ela é uma caluniadora porque, na contrapartida, ela fez o mesmo com o próprio amigo Danilo Gentili, o que é um grandíssimo absurdo, né? Ela foi lá e disse que Danilo Gentili foi cúmplice desse ato de pseudo-estupro, que ela chama de estupro porque a militância de esquerda relativizou algo que é muito grave, que é a violência contra mulheres, que existe, que precisa ser combatida, mas que não é o caso do que ocorreu aí com a Juliana Oliveira. É isso aí, minha gente. São 8 horas e 52 minutos. O Pablo Sonati está com a gente para comentar esse assunto? Bom dia, Pablo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos que estão acompanhando a Brado. Sim, eu acompanhei esse caso aí, Vanessa. Eu estava ouvindo você falar agora sobre o advogado lá, aquela briga, aquela coisa que aconteceu com a mulher, que ninguém sabe se foi uma briga, mas foi uma coisa muito confusa, né? E eu estava vendo você falar que o homem deve processar, deve levar, fazer denúncia, né? Denunciar assim que foi apenas um arranhão, qualquer coisa o homem deve denunciar. E eu concordo plenamente. E eu vejo essa situação, eu já vou entrar no Otávio Mesquita, eu vejo essa situação dos homens, que a gente ainda, vou me incluir nisso, a gente ainda está passando processo de entendimento das coisas, viu, Vanessa? Eu vejo o seguinte, eu vejo que o homem ainda tem vergonha. Uma vez eu conversei com um policial, e o policial falou assim, da delegacia, ele falou assim, o homem tem vergonha de chegar e denunciar a mulher. A minha esposa me agrediu. Porque, olha, até mesmo entre os delegados que vão fazer ali, os policiais que vão fazer o boletim de ocorrência, eles dão risada. Eu vou ser sincero porque um delegado me falou isso. O caso que o delegado me contou foi um cara do tamanho do advogado ali, esqueci o nome dele, foi fazer uma queixa contra a esposa era pequenininha, o cara era um baita de um cara grandão, e os delegados até deram risada. Então esse processo que a gente está passando ainda, que o homem está passando, ele tem vergonha de fazer o BO, de falar o que aconteceu, porque, enfim, tem vergonha porque o homem sempre foi o mais forte da relação. Mas tem que mudar, e eu acredito que daqui para frente vai começar a mudar cada dia mais, principalmente porque o homem está mais inteligente em relação a isso. E quanto ao Otávio Mesquita, fez o certo e que sirva de lição para outros homens também. Assim como aconteceu com o Daniel Alves, que foi provado que não teve nada. Quem foi acusado injustamente
tem que entrar com uma ação pedindo danos, porque isso destrói a vida de um homem, destrói a vida de um pai de família, com uma acusação falsa que as mulheres estão livres para cometer esse ato absurdo, criminoso, que é acusar um homem de estupro ou de qualquer coisa do tipo, só porque, sei lá, é a agenda deles. É isso aí, Pablo. E não só, né? A gente hoje vê mulheres que desejam simplesmente ter seus maridos distantes, até mesmo de seus filhos e de suas vidas, e usam esse tipo de artifício, que é excluir o homem completamente de sua vida, trancafiando ele, às vezes, até em uma cadeia. É muito delicada essa situação. E vençam o medo, homens. Vençam aí a vergonha, porque é melhor você ir lá na delegacia e se submeter à risadinha dos policiais, fazendo a queixa da sua parceira, do que depois você ficar privado aí, pela própria lei brasileira, de ver seus filhos. Então, é uma questão, de fato, de escolha. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição, aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.